Imunologia dos transplantes. Refratariedade plaquetária. As plaquetas são células que promovem a coagulação sanguínea. Existem pacientes trombocitopênicos devido à sensibilização com antígenos existentes nas plaquetas, após múltiplas transfusões dessas células, como acontece em pacientes oncológicos e transplantados. Esses pacientes desenvolvem anticorpos antiplaquetários e ficam muitas vezes refratários à transfusão de plaquetas. Dessa maneira, as plaquetas transfundidas para contornar a trombocitopenia são destruídas pelos anticorpos produzidos contra as moléculas de sistemas genéticos existentes nas plaquetas, o HLA e o HPA. O tratamento adequado será com transfusões de plaquetas geneticamente compatíveis. E isso será possível se desenvolvermos e aplicarmos testes laboratoriais para identificar os melhores doadores de plaquetas para esses pacientes. Nosso interesse atual é sobre refratariedade plaquetária. Pacientes com trombocitopenia de causa imunológica. Eles apresentam anticorpos contra o sistema HLA de classe 1, locus ABC, e contra um sistema chamado HPA, Human Platelet Antigens. Então são antígenos plaquetários de um sistema próprio das plaquetas. A transfusão de plaquetas é o tratamento para as hemorragias em pacientes trombocitopênicos. A refratariedade é uma das complicações que surgem nos pacientes que cronicamente recebem transfusões. Ela pode ser identificada clínica ou matematicamente pela falta de resposta do paciente na obtenção de contagem satisfatória de plaquetas após 2 ou mais transfusões consecutivas de plaquetas halogênicas de banco de sangue. Então existem estas fórmulas que permitem conhecer se existe ou não refratariedade. Qual o perfil do doente refratário? São pacientes oncológicos, na maioria das vezes, procedentes de serviços de hemoterapia, que receberam múltiplas transfusões de plaqueta, tornando-se refratários, por desenvolvimento de anticorpos contra os sistemas genéticos existentes nas plaquetas. Esses anticorpos são fixadores de complemento e destroem as plaquetas em poucas horas. O paciente refratário à infusão de plaquetas continua a receber as plaquetas incompatíveis sem manter a necessária coagulação. A prova cruzada contra plaquetas é feita por citometria de fluxo, utilizando-se o soro do paciente, que talvez tenha anticorpos, e plaquetas de bolsas cedidas pelo banco de sangue. No primeiro caso, nós observamos que, por citometria, se consegue identificar as plaquetas por um anticorpo contra o CD41, que é um antígeno plaquetário marcado com ficoeritrina, e usamos também um segundo anticorpo, que é uma anti-IgG marcada com fluoresceína. Então, são 2 anticorpos, um que identifica as plaquetas e outro que identifica a presença ou não desses anticorpos antiplaquetários. Podemos observar na bolsa controle negativo, em cima à direita, que nós temos um pico em torno lá de 10 na segunda, e que mostra que não existe anticorpos contra as plaquetas. Está identificando as plaquetas, mas o anticorpo antiplaqueta não existe. Abaixo nós temos uma bolsa com soro controle positivo, que tem anticorpos contra as plaquetas. E observem que o pico está mais deslocado para a direita, acima de 10 na terceira de fluorescência, e que mostra a presença de anticorpos IgG contra as plaquetas. A etiologia da trombocitopenia, na maior parte dos casos, é não imunológica, não é por intermédio de anticorpos. As trombocitopenias por anticorpos é em torno de 20%. Destas, nós temos por imunização por grupos sanguíneos, aloimunização
pelo HLA de classe 1, que é a maior parte das imunizações HLA. A imunização com o HPA, que são esse sistema próprio das plaquetas, que é em torno de 10 a 20%. A soma de anticorpos HLA mais HPA, especialmente naqueles muito transfundidos, que corresponde a 5%. E pacientes com doenças autoimunes, tipo lúpus, que podem ter anticorpos antiplaquetários. Então, a expressão dessas glicoproteínas imunogênicas, seja em HLA de classe 1, antígenos do grupo sanguíneo ou os HPAs, elas estimulam a produção de anticorpos. Agora veja a quantidade de proteínas que existe numa única superfície plaquetária. O HLA tem 120 mil cópias do sistema HLA na membrana de uma única plaqueta. Os antígenos HPA também são com muita frequência, tem 80 mil cópias de alguns, 4 mil de outros. Então esses antígenos estimulam esses anticorpos que vão destruir as plaquetas. E quais as ferramentas que necessitamos para combater a refratariedade? Precisamos desenvolver testes laboratoriais, como a prova cruzada contra as plaquetas, por citometria de fluxo, que vocês viram aquele primeiro slide, a tipagem HLA de classe 1 e a tipagem HPA nos pacientes com prova cruzada positiva, a pesquisa de anticorpos anti-HLA e anti-HPA, utilizando o Luminex, que é um aparelho, um instrumento importante. Além disso, devemos ter um registro de doadores de plaquetas fidelizados. Então, um número grande de doadores que apresentam as características HLA e HPA, e esse banco de dados, então, guardado num software que permite a seleção dos melhores doadores para os pacientes que atendemos. Utiliza-se um método de citometria indireto com as plaquetas de banco de sangue mais o soro do paciente trombocitopênico. Usamos um anticorpo anti-CD41 marcado com ficoeritrina e um anticorpo anti-IgG marcado com fluoresceína. Se no soro do paciente existirem anticorpos anti-HLA ou anti-HPA, em vermelho, eles aderem na membrana da plaqueta e posteriormente o citômetro irá observar a positividade dessas plaquetas pelo segundo anticorpo anti-IgG marcado com fluoresceína e o anti-CD41 marcado com a ficoeritrina. Aqui nós temos 4 plaquetas distintas, utilizando soros também específicos e negativos e positivos, podendo mostrar em verde, na parte central, nós temos um teste, uma prova cruzada negativa, uma prova depois abaixo positiva, 3 provas positivas que apresentam anticorpos, sendo o pico em verde mais direcionado à direita, que mostra então a presença de anticorpos antiplaquetários. Quando identificamos por citometria a positividade, anticorpos antiplaquetários, temos que tipar o HLA de classe 1, locus A e B do paciente, assim como o locus C, nesse caso o paciente é C16 e CD17. Também temos que genotipar o sistema HPA. Esse sistema, então, ele está localizado, os alelos e locus desse sistema, nessas glicoproteínas que estão na membrana das plaquetas, e os mais importantes são os seguintes: o HPA1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 15 são os mais importantes grupos genéticos das plaquetas, sendo que cada locus está dividido em 1A e 1B. Então,
Existem alguns outros alelos não são importantes, mas o que nós precisamos é identificar esses assinalados. Desenvolvemos um kit para genotipar o HPA e observem que nós temos uma banda controle comum, que em todos os locais isto é uma eletroforese. Observamos então essa banda comum, uma banda controle, que é o hormônio do crescimento humano, e na região 1A nós temos uma banda específica. Na 1B não temos a banda específica, então esse paciente é 1AA, 2AB, 3AA, 4AA, 5AA e 15AB. Então observem a banda específica e as bandas controles. Necessário conhecer as frequências alélicas desse sistema na população. E observem que o alelo A de todos os locos é o mais frequente do que o alelo B. Observem que o alelo B no 4, HPA4, praticamente nós não encontramos nenhum indivíduo do alelo B, porque ele é mais frequente em orientais. Então essas são as frequências na nossa população. Então já temos a citometria positiva, a tipagem HLA do paciente, e agora vamos ver que anticorpos eles têm. Então temos os anticorpos anti-HPA, que nós podemos identificar pelo instrumento Luminex, usando reagentes específicos do laboratório Tepnel, e esse paciente apresenta então os anticorpos anti-1AB, 2A, 3AB e anticorpo anti-4AB. Os anticorpos anti-HLA são identificados pelo painel Single Antigen, também utilizando o aparelho Luminex, e aqui nós observamos que existem vários anticorpos anti-HLA contra o A69, A24, B18, 58, 65 e 42. Então, um paciente bastante imunizado. O registro de doadores, então, é esse banco de dados de doadores fidelizados ao banco de sangue, que poderão ser chamados para fazer uma doação de plaquetas. Então eles precisam ser genotipados, o HLA e o HPA conhecidos. Se faz isso por DNA, se extrai o DNA, faz a tipagem por PCR-SSP, que nós já vimos, o HPA e o HLA também. Inserimos os dados de grupo sanguíneo HLA e HPA no software de seleção de doadores e escolhemos os melhores doadores. Voltamos então àquele fluxograma, que é a prova cruzada. Se ela é positiva, nós vamos genotipar o HLA e o HPA, pesquisar os anticorpos, inserir os dados no software. Então fazemos uma prova cruzada virtual para selecionar os doadores compatíveis. A prova cruzada final é feita então com os doadores selecionados contra o soro do paciente trombocitopênico. No software que utilizamos em nosso serviço, adicionamos um botão plaquetas que permite abrir o software de seleção de doadores fidelizados do banco de sangue. Adicionamos o nome do paciente e a seguir o grupo sanguíneo, as características HLA de classe 1, as características HPA, os anticorpos anti-HLA e anti-HPA se existentes. E aí vamos fazer a busca no banco de dados. Aqui temos um exemplo, a paciente Beatriz, que identificou o Clayton como um doador HLA e HPA totalmente compatível. Esse sistema dá, em cada identidade, ele dá um ponto. Se houve uma identidade, é um ponto. Então, no total, temos 6 pontos para o HLA e 6 pontos para o HPA. Neste caso, Beatriz e Clayton são totalmente idênticos. O resultado do caso de Beatriz é que ela fez 2 transfusões
praticamente que não alteraram a quantidade mínima de plaquetas que ela tinha, e na terceira transfusão com as células, as plaquetas compatíveis de Clayton, ela conseguiu então aumentar o número de plaquetas e receber alta posteriormente. Vejamos exemplos de outros casos, como o do Elson, 57 anos, uma aplasia de medula, estava pré-TMO, e ele tinha os seguintes HLAs, A2, 24, etc. Não fizemos HPA por não conseguirmos DNA dos seus leucócitos, tal era a leucopenia. Então foi feita a citometria, ele tinha anticorpos antiplaquetários. Feita a seleção, a busca informatizada dos doadores de Elson, encontramos a Amanda, André e Jorge. Todos eles tinham uma compatibilidade bastante suficiente, 4 alelos, especialmente no HLA, porque o HPA não foi feito. Então, quem seria os melhores doadores? Amanda, André ou Jorge? Resolvemos utilizar o software HLA Matchmaker para selecionar o melhor doador de plaqueta destes três. Então, o paciente Elson tinha a tipagem HLA completa do locus A, B e C, e ele tinha 96% de anticorpos contra um painel, e tinha anticorpos específicos com MFI elevado contra diversos alelos HLA, realizados pelo single antigen. Esta é a imagem do Luminex, do single antigen, mostrando a sensibilização deste paciente. E eis o doador número 1 para o Elson. Ele tinha o 4002 em vermelho e o 0304 como antígenos em mismatch. Então o Elson tinha muitos anticorpos e tinha um mismatch nesses dois antígenos, e ele tinha anticorpos específicos contra o doador, especialmente no 4002, observados abaixo pelo DSA. Então o grande problema eram anticorpos contra o 4002. Então todos sabem que o Matchmaker realiza a seleção entre doador e receptor, a pesquisa de anticorpos contra epítopos do HLA, ou seja, aminoácidos que estão na superfície da molécula HLA. E no caso, o B4002, que era um DSA, um anticorpo específico contra o doador, tinha somente um epítopo, um applet reativo, que era o 158T, um aminoácido que existia a possibilidade de um anticorpo contra esse 158T. Contra o doador 2, existia o 0101, A0101, A4403 e 1601, que eram HLAs que tinha no doador e não tinha no Elson. Então poderia haver a produção de anticorpos contra esses três alelos HLA. E ele realmente tinha um anticorpo visto abaixo por DSA, pelo single, contra o A1. Então era um anticorpo específico contra o doador. E aqui a análise do Matchmaker contra o doador 2, observem que existiam 15 applets, que são reativos. Eram aminoácidos nos quais tinham anticorpos contra os aminoácidos, que poderiam. Então, esse doador 2, ele não é igual ao doador 1, ele é pior. Já o doador 3 tinha também mismatch, incompatibilidade B39 e C0701, e o anticorpo que tinha no paciente era contra o B39 do doador 3. Esse era o DSA, anticorpo doador específico. Vamos observar o que acontece com esse anticorpo em relação ao Matchmaker. É um excelente doador. O 3901, ele tinha somente um applet reativo, anticorpo contra um
aminoácido. A conclusão em relação ao paciente Elson é que ele teve 3 doadores, sendo que o doador número 2 era o pior doador porque ele tinha vários éplets reativos, anticorpos contra esses aminoácidos existentes nos antígenos que tinham o anticorpo antidoador. Os outros doador 1 e 3 eram excelentes.